Boa noite, igreja. Que alegria, mais uma vez, estarmos na santa presença de Deus, com os irmãos, louvando o seu nome, que é digno de todo louvor, digno de honra, digno da nossa vida. Amém? Eu queria que você abrisse sua Bíblia no livro do profeta Abacuque. Livro do profeta Abacuque, capítulo 3. Enquanto você procura, eu vou ajeitar as coisas aqui. Livro do profeta Abacuque, às vezes, é um pouquinho difícil de achar, né? Eu lembro o dia que a gente foi ler com o Adrian esse livro, parecia que ele tinha fugido da minha Bíblia, não encontrava de jeito nenhum. Irmãos, estamos nessa série, no livro do profeta Abacuque, lembrando que nós pregamos de forma expositiva, né? E existe muito temor, né, para a gente que sobe aqui em cima, de transmitirmos a verdadeira mensagem, né? Principalmente quando se trata de livro profético, há talvez uma tendência da gente interpretar errado, né? Então a gente precisa olhar para o contexto, olhar o que estava acontecendo, para quem que estava sendo falado, para então nós fazermos a aplicação para o nosso tempo. E é desafiador, meus irmãos. É desafiador você olhar para a palavra de Deus e ver que talvez algumas coisas que estão sendo faladas ali te pegam também, rapaz, né? Aperta. Eu queria ler com você, então, o livro do profeta Abacuque, capítulo 3, versículos 1 e 2. Vai estar no telão também. Diz assim: oração do profeta Abacuque, sob a forma de canto. Senhor, tenho ouvido a tua fama e me sinto alarmado. Aviva a tua obra, ó Senhor, no decorrer dos anos e no decurso dos anos, faze-a conhecida. Na tua ira, lembra-te da misericórdia. Curva a sua cabeça mais uma vez, vamos orar. Pai Santo, que a tua palavra cumpra o propósito, Senhor, de nos trazer entendimento, de nos trazer ao arrependimento, Senhor. Que a tua palavra cumpra o propósito, Senhor, de revelar o teu Filho a nós, Pai. É o que nós te pedimos. Queremos te seguir nessa noite, Espírito Santo. Por isso, passei no meio da igreja. Toca cada um aqui, Senhor, a começar por mim. É o que eu te peço, em nome de Jesus. Amém. Você está feliz? Sim. Amém. Irmãos, a gente tem ouvido aqui grandes mensagens proferidas pelo pastor Adrian, pelo irmão Fabiano, nesse livro. Confesso que eu estava meio fugindo. O Adrian me chamava para cá, eu ia para lá. Né? É um livro difícil, é complexo você olhar para ele e tirar ensinamentos. Mas antes de nós adentrarmos nesses dois pequenos versículos, eu queria fazer mais uma vez, né, Adrian? Todo culto é um panorama, né, Adrian, do livro. Queria fazer mais uma vez um pequeno resumo do que nós estamos vendo nesse livro, do que se trata esse livro. Bom, o profeta Abacuque começa no capítulo 1, dizendo o seguinte: sentença revelada ao profeta. Por esse nome, sentença, a gente já olha e já imagina o seguinte: não é uma mensagem agradável. Sentença, né? Remete ao quê? Remete a juízo. Remete ao quê? A algo que vai ser acertado, vai ter um acerto de contas com Deus. Então, ali diz, sentença revelada ao profeta Abacuque. Ao decorrer do livro, a gente vai ver que o profeta Abacuque ele passa por algumas crises. 2 crises, para ser exato. A primeira crise é o seguinte: o profeta clama por um avivamento no seu tempo. Ele clama por um avivamento no meio do seu povo Judá. Lembrando aqui que o reino de Judá é agora o reino do sul. Vamos voltar um pouquinho atrás? Você lembra quem foi o primeiro rei de Israel? Saul.
Segundo rei de Israel, Davi. Terceiro rei, Salomão. E em Salomão acontece o seguinte: acontece que por causa da idolatria de Salomão, por ter concebido várias mulheres, né, ter feito essas alianças políticas e ele ter colocado idolatria no reino, acontece uma divisão no reino. Então agora a gente tem o reino do norte, formado por 10 tribos, e o reino do sul, formado por 2 tribos, que são Benjamim e Judá. Então a gente vê, quando a gente vai ler os livros, a história, a gente vê a seguinte frase: e fez tal rei, rei fulano de tal, fez o que era mal aos olhos de Deus. E a gente vai ver isso, crônicas, reis, é uma desgraça sem fim, irmão. Desgraça sem fim. E a gente vai ver que no reino de Judá teve um rei, teve dezenas de reis, né? Mas teve um rei que chamou a atenção, e ele era Josias. E esse rei vai dizer a palavra de Deus que ele faz o que é reto aos olhos do Senhor. Vai dizer que ele era justo. Ele produz uma espécie de reforma no seu tempo. Você lembra do reformador Lutero? Ele faz uma espécie de reforma. Ele retira os altares de adoração, remove a idolatria, a imoralidade. Lembrando que quando a gente fala de idolatria, a gente não está falando simplesmente de imagens, né? Santos, não. A gente está falando do quê? Cultos sexuais. Estamos falando aqui de sacrifício humano, sacrifício de crianças, sacrifício dos próprios filhos. Ou seja, havia uma bagunça. E esse rei, a Bíblia vai dizer que o seu pai e o seu avô também foram muito perversos, muito imorais, muito idólatras, conduziram a nação ao fundo do poço. Vai dizer que esse rei Josias, ele promove uma reforma, restaura os altares de Deus, começa uma reforma. Acontece, meus irmãos, que esse rei morre. E aí o povo começa de novo com as suas prostituições, com as suas idolatrias, com os seus sacrifícios a outros deuses. E a gente vê aqui o profeta Abacuque clamando, nos primeiros capítulos do livro, clamando por um avivamento em seu tempo. Por quê? Porque Judá havia se desviado. A idolatria no seu meio. Existe agora opressão aos pobres. Existe agora juízes corruptos. Vai dizer ali em alguns versículos que os ricos compravam os juízes para oprimir o pobre. Ou seja, há injustiça, imoralidade. Ou seja, estamos aqui numa total decadência da nação. E o profeta, ele indaga a Deus. Ele vai dizer: Deus, quanto tempo eu vou ter que clamar, pedir, e tu não vai me responder? Então aqui a gente vê que a primeira crise do profeta é essa, que ele clama por um avivamento em seu tempo e ele não recebe a resposta de Deus. Ele clama por um despertamento no coração do seu povo, mas não recebe resposta. Ou melhor, recebe como resposta o silêncio. Deus não responde de imediato. E quando responde, ele responde o quê? Que traria um povo perverso, os caldeus, a Babilônia, para produzir na nação de Judá o quê? Disciplina, correção. E agora, meus irmãos, o profeta Abacuque entra numa segunda crise. A segunda crise é que Abacuque não podia entender como Deus, que é santo, que é justo, nas suas próprias palavras, ele vai dizer: Deus, tu é tão puro de olhos que tu não pode contemplar o mal. Tu não pode olhar para o mal. Como assim você vai trazer uma nação que é muito pior que nós, em todos os sentidos, para nos disciplinar? Não faz sentido. Abacuque entra nessa segunda crise. Então, Deus dá uma visão ao profeta. Ele dá uma visão ao profeta dizendo que ele usaria os caldeus agora como um instrumento de disciplina, mas que depois os castigaria por causa disso. Os castigaria por causa dessa opressão que ele causou no mundo,
pelas suas imoralidades e também idolatria. Nessa visão que Deus dá ao profeta, ele também mostra que um dia toda a terra se encheria do conhecimento da glória de Deus. Assim como as águas cobrem o mar, palavras do profeta, assim a terra se encheria com a glória de Deus. Você já foi na praia, meu irmão? Hoje, eu e minha esposa, a gente tem algumas febres assim que a gente começa a pesquisar e assistir, e a gente está com uma febre de pesquisar sobre a Itália. E hoje a gente estava vendo uma cidade lá, assim, que tinha umas pedras, assim, e avistava o mar, assim, aquele negócio imenso, assim, sabe? Então, a palavra de Deus diz que a visão que o profeta recebe é que o quê? Que a terra se encheria do conhecimento da glória de Deus, assim como as águas cobrem o oceano. O profeta também é instruído a escrever essa visão em umas tábuas bem grandes, para que até quem passasse correndo pudesse ver. O profeta registra, então, essa visão, e junto com a visão que Deus dá, Deus também dá ao profeta o que ele chama ali de um provérbio de lamento, um provérbio de zombaria contra o rei da Babilônia. É bem essas palavras que estão ali, provérbio de zombaria. Ou seja, uma espécie de canção irônica, né, ao profeta, que a gente viu com o pastor Adrian nos últimos 2 cultos, que são os 5 ais contra a Babilônia. Após essa visão, parece que o profeta ele entende, dá uma lampadazinha na cabeça dele, ele entende os planos de Deus, e ele compõe o capítulo 3 em forma de canto, em forma de salmo. É um hino. E o capítulo 3, ele é o registro dessa oração do profeta. Vamos ler de novo? Versículo 1. Diz o seguinte: oração do profeta Abacuque sob a forma de canto. Sobre a forma de canto, meus irmãos, significa... Deixa eu arrumar aqui meus papéis. O intuito do profeta aqui era que, ao tornar isso um canto, em outras traduções vai dizer ali, ao mestre que toca instrumento de corda, o intuito dele é que essa canção fosse tocada no templo, durante o culto. Para quê? Para que todo mundo lembrasse, quando acontecesse, que Deus havia dito. Da mesma forma como ele escreve as tábuas, para que quem lesse depois, quando acontecesse, lembrasse do que estava escrito, ele compõe o capítulo 3, né, é uma oração, é uma canção, oração em forma de canto, compõe com esse mesmo intuito, para que o povo lembrasse. Então ele diz ali, oração. O que é oração? Oração, meus irmãos, é mais do que pedir. Oração é mais do que chegar diante de Deus e me dá. É mais do que isso. Oração é louvor. Oração é ação de graça. Oração é recordação, é relembrar, trazer à memória. Oração é adoração. Vemos, meus irmãos, no decorrer da Bíblia, grandes homens de Deus orando. E eles baseiam as suas orações naquilo que Deus já havia feito. Ou melhor, em lembrar a Deus, olha só se tem cabimento disso, né? Mas você vai entender. Lembrar a Deus os feitos que Ele já havia feito no passado. Lembra-te, Senhor, como era antigamente. Lembra-te, Senhor, o que Tu tens feito. Então, grandes homens de Deus basearam a sua oração na Bíblia em lembrar a Deus o que Ele havia feito no passado
e basearam as suas orações nesses fatos, no que Deus havia feito. Foi uma oração, então, meus irmãos, do profeta, acompanhada de música, como ele diz. O profeta, então, aqui ele vai nas entranhas. Aqui na nossa igreja, graças a Deus, nós temos muitos músicos, né? Muito bons, inclusive. E para quem compõe, né, sabe que a gente tira do fundo algumas coisas, né? Que a gente canta, que a gente compõe. E aqui não é diferente, meus irmãos. Abacuque vai nas entranhas do seu ser para tirar essa canção. Mesmo com emoções conflitantes, como a gente viu, ele estava em crise, ele compõe esta oração em forma de canto. E o versículo 2, chegamos agora no versículo 2, ele é um modelo. Sabe o que é um modelo? Não é modelo de passarela, né? É um modelo de exemplo. Ele é um exemplo da atitude que todo cristão devia ter para com Deus em momentos de crise, em momentos de tribulação, em momentos de perturbação da sua alma. Versículo 2 é um modelo da nossa atitude para com Deus em momentos de crise. Se nós formos olhar para a nossa atualidade, para as situações à nossa volta, guerras, rumores de guerras, doenças, pestes, a natureza é uma loucura. A gente não sabe o que vai acontecer. Se nós começarmos a olhar para isso e formos pessoas realmente espirituais, que é o caso, glória a Deus, do nosso pastor Adri, que trouxe a exposição desse livro. Se nós olharmos para tudo que está acontecendo à nossa volta, se formos espirituais, vamos nos lembrar do profeta Abacuque. Porque a nossa atitude, geralmente, é de questionar e não de nos submeter. Como está o nosso mundo à nossa volta? Você já parou para pensar? Você já, ou provavelmente já vê as notícias na TV, acompanha talvez alguns sites, jornais. Se nem isso, talvez ao Irapuru de manhã, indo para o trabalho, você ouviu. E você sabe, está uma loucura, não está? Abusos. Estamos falando do mundo. E se formos falar da igreja? Abusos. Falsos mestres, falsos ensinos, ganância, roubalheira. E o problema, meus irmãos, que acometeu lá, o erro que acometeu, não vou dizer erro, mas a situação que acometeu o Abacuque se repete em nosso meio, se repete comigo, com você. Fazemos as mesmas perguntas. Ou, quando não fazemos, ouvimos alguém fazer e não temos as respostas. Que perguntas são essas? Por que Deus não intervém? Por que Deus permite essas coisas? Por que Deus permite a opressão do pobre? Por que Deus permite que os ímpios alcancem sucesso? E eu aqui remando. Quando olhamos para a situação da igreja, questionamos a Deus: Deus, por que tu não reaviva a igreja? Por que não traz um renovo? Por que não traz uma reforma? Bom, o segundo versículo, ele é um modelo da atitude verdadeira que devemos ter quando estamos com esses pensamentos. E, meus irmãos, não se engane. O nosso inimigo, o diabo, ele busca tirar vantagem de nós, justamente desviando o nosso olhar de onde ele deve estar. Então, nós colocamos o nosso olhar aonde? No problema. Colocamos o nosso olhar nas situações, no que acontece.
Então ele busca tirar o nosso olhar de Deus para colocar o nosso olhar nessas coisas. Dessa forma, ele desvirtua a nossa atitude para com Deus. Meu intuito, meu irmão, nessa noite, é trazermos o nosso olhar para o lugar certo, através desse segundo versículo, para que possamos ter uma atitude correta diante de Deus. Em Abacuque, nós vemos a atitude que deveria caracterizar, meus irmãos, os cristãos, ou seja, nós, a igreja, em tempos de provação e em tempos de tribulação. Eu queria aqui agora, meus irmãos, elencar 3 elementos que encontramos nesse versículo, que deve ser a característica, que deve ser a nossa atitude diante de Deus, quando nos deparamos com essas situações. A primeira é a humilhação. Vamos ler o versículo 2 de novo? Só a primeira parte? Senhor, tenho ouvido a tua fama e me sinto alarmado. Vamos ler todo. Aviva a tua obra, ó Senhor, no decorrer dos anos, e no decurso dos anos faze-a conhecida. Na tua ira, lembra-te da misericórdia. Agora, meus irmãos, a fala do profeta, já não há argumentação, já não há questionamentos. Deus, por que tu permite isso? Ele já não fala isso. Pelo contrário, ele nem mesmo pede a Deus que inverta o juízo. Lembra? A resposta de Deus foi que ele traria juízo, traria os caldeus, povo perverso, que iria escravizar, que iria levar o povo, a nação de Judá, para o cativeiro. E agora, meus irmãos, a gente vê que Abacuque nem mesmo reclama dessas coisas. Ele não pede para que Deus poupe-os. Encontramos, meus irmãos, aqui uma atitude de completa submissão à vontade de Deus. E, meus irmãos, quase todas as nossas dificuldades, geralmente, têm origem na nossa persistência de olharmos para o problema, em vez de olharmos o problema à luz de Deus. Enquanto Abacuque olhava para o pecado de Israel, ou depois para o pecado dos caldeus, ele viveu perturbado. Viveu sem paz. Agora, ele se esquece de Israel, se esquece dos caldeus e se concentra em Deus. Agora, ele está interessado na glória de Deus, na sua obra, na sua causa. Ele teve, meus irmãos, agora, de parar de pensar que os caldeus eram pecadores piores que Israel. Teve também que parar de pensar no pecado de Israel. Que quando as coisas são vistas, meus irmãos, de uma perspectiva espiritual, só existe uma coisa que devemos pensar. Primeiramente é o quê? Na glória de Deus. A segunda está descrita em Romanos 3:23, que é: todos pecaram e carecem da glória de Deus. Então, quando vemos as coisas de uma perspectiva espiritual, essas duas coisas importam: a santidade de Deus e o nosso pecado. Não é mais, eles são pecadores piores que nós. Não. As únicas coisas que interessam é a santidade de Deus e o nosso pecado. Vemos, meus irmãos, atualmente, analise a sua vida, enquanto eu analiso a minha. Existe uma necessidade de humilhação na nossa atitude para com Deus? Se há situações em nossa vida em que nos perguntamos: Deus, por que tu permite isso?
Deus, por que comigo? O que eu fiz para merecer essas coisas? Se a nossa atitude ainda é essa, está claro que a gente ainda não aprendeu a lição que Abacuque aprendeu. Nada mais importa diante de Deus, exceto a sua santidade e o nosso pecado. Meus irmãos, não há nada a fazer diante de Deus, a não ser nos humilharmos em sua presença. Queria que você abrisse sua Bíblia em Daniel, capítulo 10, versículo 12. Diz o seguinte, o anjo dizendo a Daniel: não tenha medo, Daniel. Desde o primeiro dia em que você decidiu buscar entendimento e se humilhar diante do seu Deus, as suas palavras foram ouvidas, e eu vim em resposta a elas. Será que quando questionamos a Deus e ouvimos um silêncio, a nossa atitude é como a de Daniel, de buscar entendimento, de buscar nos humilharmos, para então recebermos a resposta? Mateus 23, 12, diz o seguinte: pois todo aquele que se exaltar será humilhado, e todo aquele que se humilhar será exaltado. 2 Crônicas 7,14. Não precisa abrir, mas pode, se você quiser, pode anotar. 2 Crônicas 7,14 diz o seguinte: se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar, buscar a minha face, se afastar dos seus maus caminhos, dos céus eu os ouvirei, perdoarei o seu pecado e curarei a sua terra. Amém? Amém. Devemos, meus irmãos, ter uma atitude de humilhação. Segunda atitude que vemos, esse pequeno trecho, vamos ler de novo, meu irmão? Eu fiquei apaixonado por isso aqui, meus irmãos. Senhor, eu tenho ouvido a tua fama e me sinto alarmado. Segundo elemento que nós encontramos aqui, que deve caracterizar a nossa atitude, é um elemento de adoração. Alarmado, meus irmãos, não significa que Abacuque estivesse com medo. Pelo contrário, não é medo das coisas que iriam acontecer. Não é. Não havia medo no sofrimento, por mais que houvesse muito sofrimento pela frente. Abacuque já não tinha medo desse sofrimento. A expressão alarmado, meus irmãos, sugere um temor na presença de um Deus tão grande. Na versão NVI, se é a sua, ele vai dizer assim: Senhor, tenho ouvido as tuas declarações e me sinto alarmado. A NAA, que é a que nós estamos lendo, diz o seguinte: tenho ouvido a tua fama e me sinto alarmado. Abacuque aqui, então, ele se coloca em adoração e se maravilha diante de Deus e dos seus caminhos. Se maravilha diante dos seus planos que foram revelados a ele na visão. Deus havia revelado o seu plano na história ao profeta, não somente ali para aquele momento. Ele sim fala do cativeiro, mas ele fala o quê? Que um dia toda a terra se encheria com o conhecimento da glória de Deus. Ou seja, é para além. Não é o nosso tempo ainda, meus irmãos. Nós ainda não conhecemos a glória de Deus como ainda conheceremos um dia. Então aqui Abacuque se maravilha ao entender os planos de Deus. O profeta Abacuque então medita nessas coisas. Medita também no fato, o texto diz ali que Deus está em seu santo templo e que as nações, o universo, estão debaixo dos seus pés. Abacuque, ao perceber a onipotência
E a santidade de Deus, ele diz, me sinto alarmado. Isso, meus irmãos, é essencial para entender os tempos em que vivemos. Devemos aprender a ver a Deus do seu santo templo. Ver que Ele está acima do fluxo da história. Ver que Ele está acima dos acontecimentos na nossa vida, no mundo. E que Ele tem tudo na sua mão. Ele é soberano. E assim, meus irmãos, nós os humilhamos e com reverência o adoramos. Primeiro e segundo elemento que encontramos aqui. Terceiro elemento, meus irmãos, é a petição. Vamos ler a parte B do versículo. Ele diz o seguinte: aviva a tua obra, ó Senhor. Aviva a tua obra. Meus irmãos, a verdadeira oração, ela sempre, lembra que a gente falou no começo, que a adoração não é só petição? Não é só petição, mas ela é petição também. Deixa eu abrir aqui os outros versículos. Mas ela inclui petição. Deus quer que você se aproxime dele com algo a pedir. Queria ler com você Hebreus 11:6. Diz o seguinte: que sem fé é impossível agradar a Deus, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que recompensa os que o buscam. Outras versões vai dizer assim, que Ele é galardoador. Palavra difícil, né? Melhor, vamos traduzir, presenteador daqueles que o buscam. Então, meus irmãos, devemos chegar a Deus com as petições, mas com petições certas, porque Tiago diz que a gente não tem as coisas porque a gente não sabe pedir. E quando pede é o quê? Para gastarmos nos nossos próprios prazeres. Então, aqui a gente vê a atitude do profeta de pedir. E repare que ele não pede para que não haja uma guerra. Ele não pede para que Deus mude seu plano, para que não haja cativeiro, para que a Babilônia se converta. Não. Agora existe uma preocupação do profeta com a obra de Deus, com a sua causa, com o seu propósito. É como se ele dissesse, não importa o que eu e o meu povo tenhamos que sofrer, contanto que a tua causa seja avivada, que a tua obra seja avivada. Meus irmãos, por avivada, eu já chego em avivada, vamos um versículo antes. A expressão, meus irmãos, ali mais para frente, no decurso dos anos, significa que por mais terríveis que fossem a profecia e as coisas que iam acontecer, que Deus mantivesse a sua obra como Ele queria que fosse. E esta é uma oração, meus irmãos, apropriada para o nosso tempo. O que está mais nos preocupando como cristãos? São os acontecimentos do mundo, os acontecimentos na Igreja de Cristo, num geral, ou é para que Deus avive a sua obra? Para Abacuque, havia uma só preocupação, era o reavivamento da causa de Deus em Israel. Meus irmãos, a palavra hebraica aviva, agora voltando, ela tem um significado aqui primário, secundário e terceiro. Tá? Primeiro sentido aqui é de preservar. Aviva, preserva.
Preserva, Senhor, a tua obra. Preserva, no sentido de preservar, de manter vivo. Segundo, era não só de manter vivo, mas também de purificar. Na história de cada avivamento, se nós formos ler, eu gosto muito das histórias dos avivamentos e reavivamentos, a gente vai ver, sempre que isso acontece, acontece o quê? Uma purificação. Acontece, meus irmãos, uma correção. Acontece uma limpeza dos pecados. E, ao mesmo tempo em que acontece a preservação, a purificação, acontece também a preparação para um livramento futuro, que é o que Deus realiza em Israel, em Judá. Ele envia o povo ao cativeiro, preserva um remanescente, liberta o povo, e desse remanescente, que a Bíblia chama de toco, se forma uma árvore, da qual nasce o Messias, o Salvador. Então vemos o plano de Deus, que ao passo que Ele corrige, Ele limpa, Ele preserva e Ele dá o livramento. Matthew Henry vai dizer no seu comentário o seguinte, que Abacuque ele não se volta para Deus e diz: ó Senhor, vejo que esse castigo é necessário, mas eu gostaria de lembrar que temos tentado ser bons. Pelo contrário, ele não fica lembrando a Deus: Deus, nós já fomos piores antigamente. Não fica tentando lembrar isso. Ele não pede para que Deus se lembre das suas virtudes, dos méritos. Mas o final do versículo vai dizer o seguinte: na tua ira, lembra da misericórdia. Com ira, ele queria dizer aqui que era a santa justiça de Deus, o seu santo juízo, a sua perfeita vontade. Nesse momento que Abacuque, após a visão, ele entende os planos de Deus, ele entende que a ira de Deus é santa, que é justa. A única coisa agora que ele faz é lembrar a Deus de sua outra natureza santa, a sua misericórdia. É como se ele dissesse aqui: Deus, quando tu for servir a tua ira para que bebamos, tempera ela com a tua misericórdia. E isso, meus irmãos, me lembra o que vimos no culto passado, que a Babilônia servia vinho, e vinho muitas vezes na Bíblia significa alegria, momentos de alegria, servia vinho com a sua ira. Agora vemos o profeta pedindo para Deus: Deus, quando tu for servir a tua ira, mistura ela com a tua misericórdia. E a mensagem, meus irmãos, deste livro é que enquanto não nos humilharmos diante de Deus, enquanto não nos colocarmos diante da sua poderosa mão, não temos direito de questionar os seus caminhos. Não temos direito de questionar por que não somos felizes. Nossa atitude, meus irmãos, deve ser de humilhação, de adoração, de reverência. Meus irmãos, enquanto o mundo não aprender as verdades poderosas que contém na palavra de Deus, enquanto nós não aceitarmos as verdades contidas nesse livro, haverão guerras, rumores de guerras, haverá juízo. Que nosso pedido nessa noite seja: Deus, conceda-nos a graça de aceitar o que está escrito aqui. Você lembra o primeiro versículo de Abacuque? É sentença. Sentença, juízo. Que Deus nos ensine a ver as coisas não talvez de forma política, ideológica, mas sim de forma
espiritual. Partindo, meus irmãos, para a conclusão, existe uma aplicação prática desse texto para nós hoje. Eu acho que é meu filho que está chorando. Muitas vezes, meus irmãos, nós devemos enfrentar as nossas situações diárias, das nossas vidas, as coisas que acontecem conosco, do mesmo modo que Abacuque enfrentou agora no capítulo 3, perguntando: Senhor, existe algo em minha vida que merece o teu castigo? Senhor, eu tenho sido quem eu deveria ser? Precisamos, meus irmãos, nos examinar e nos colocar debaixo da poderosa mão de Deus em estado de humilhação e adoração. Queria ler com você Hebreus 12, 6, que diz o seguinte: porque o Senhor corrige a quem ama e castiga ao filho a quem aceita. Meus irmãos, se nós não conhecemos o castigo de Deus, devemos, como o profeta, nos alarmar, porque a palavra de Deus diz que Deus castiga a quem ama, corrige. E ao mesmo tempo que castiga, preserva, mantém vivo. E dá o livramento. Meus irmãos, quando as coisas estão aparentemente contra nós, nós não devemos questionar a Deus os seus caminhos. Não devemos começar a indagar: por que eu? Por que comigo? Tanta gente ruim aí, ó, o fulano de tal lá, faz e acontece, por que não acontece com ele? Nós não devemos ter essa atitude, mas devemos fazer o seguinte: esta pergunta: como está a minha alma? Você já se fez essa pergunta? Como está a minha alma? O que Deus está querendo me dizer com essa situação? O que Ele está tentando me ensinar? Depois de nos examinarmos e nos humilharmos, nos colocarmos debaixo da mão de Deus, devemos fazer como Jesus, que disse: Senhor, não a minha, mas sim a tua vontade. É o que o profeta Abacuque disse, em outras palavras. Senhor, acima de tudo, continua a tua obra e faz com que a minha alma seja agradável a ti. Essa foi a atitude do profeta Abacuque. Essa tem sido a atitude dos verdadeiros homens e mulheres de Deus ao longo da história. E essa é a única atitude bíblica e espiritual que a igreja deve ter. Queria ler com você um último texto, Romanos 5. Romanos 5, versículo 3, que diz o seguinte: nos gloriamos nas tribulações, porque sabemos que a tribulação produz perseverança, e a perseverança um caráter aprovado. Então, diante, meus irmãos, das situações, devemos nos perguntar: como está a minha alma? O que Deus quer me ensinar com isso? Aonde Deus quer me levar? Pois Deus corrige a quem ama, corrige o seu povo. A perseverança produz, então, um caráter aprovado. E o caráter aprovado produz esperança. E essa esperança não nos decepciona, porque o amor de Deus foi derramado no nosso coração por meio do Espírito Santo que Ele nos deu. Amém? Amém. Vamos orar? Curve sua cabeça. Pai Santo, eis aqui a Tua palavra, Senhor.
Te pedimos, Deus, que ela não fique só na nossa mente, mas desça para o nosso coração, Senhor, causando transformação, arrependimento, Senhor. Pois, Senhor, queremos ser teus filhos que agradam a Ti, Senhor. Queremos ser agradáveis aos Teus olhos. Queremos, Jesus, contribuir para a Tua causa, contribuir para a Tua obra, Senhor, como verdadeiros intercessores, assim como Abacuque foi aqui, Senhor, pedindo, Deus, mantém viva a Tua obra, preserva. Ele entendeu, Senhor, os Teus propósitos, os Teus caminhos. Por isso, Senhor, nós te pedimos, abre o nosso entendimento para conhecermos o Teu plano. E nos dá, Senhor, a graça de sermos participantes do Teu plano. É o que eu te peço, Senhor. Sobre mim, sobre minha casa, sobre minha igreja, sobre minha cidade, sobre meu estado, sobre a minha nação, Senhor. Que nós possamos entender o Teu plano, sermos participantes dele e olharmos, Senhor, as coisas de forma espiritual. Sem vieses, Deus. Por isso, Senhor, nos instrui cada dia mais. Nos dá mais o Teu Espírito, enche-nos do Teu Espírito, Senhor. Nos torna sensíveis à Tua voz. É o que eu te peço, é o que nós te pedimos. Perdoa as nossas iniquidades, os nossos pecados, Senhor. E nos faz participantes do Teu reino. Em nome de Jesus. Amém.